trazer aqui algo especial para a sua vida. De repente você esperou aqui pelo portal da Nova FM10 até neste presente momento, e eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Deus tem uma palavra profética para a sua vida. Nós estivemos realizando aí um estudo bíblico, sobre o batismo, essa tão importante ordenança que Jesus deixou através das suas palavras, e eu tenho certeza que você foi edificado na programação de ontem através do portal da Nova FM10, programa Conversando com Deus. E não vai ser diferente no dia de hoje, porque nós queremos dar sequência a este feito maravilhoso. Nós queremos trazer um resultado após o batismo. Porque nós falarmos em batismo nas águas, batismo do arrependimento, e não trazer aí o porquê e o significado de que forma devemos se proceder após o batismo, talvez ficaria vago demais, porque eu vou até o rio, desço as águas, mato aquela velha criatura pecaminosa e depois vou nascer para uma nova vida em Cristo Jesus. E o que eu vou fazer? Como eu vou se comportar? Qual é o procedimento que eu devo tomar para que eu possa ser bem-sucedido no reino de Deus? Então, com certeza, temos aí algo importantíssimo para nossas vidas, porque são coisas que precisamos adotar, são diferenças que vai fazer a diferença, são algo que agrada a Deus. Nós vemos que ao descer as águas, tomarmos a atitude de se arrepender dos nossos pecados, nos tornar uma nova criatura em Cristo Jesus, isso alegra o nosso Pai que está no céu. Ele demonstrou isso para com seu Filho Jesus Cristo, quando ele desceu às margens do Jordão, para que ali pudesse ser batizado por João Batista. A Bíblia relata, como nós vimos no texto, que uma voz bradou do céu e Deus disse: "Este é o meu Filho amado, a quem tanto me comprazo, a quem tanto me agrada." Então eu creio que toda vez que nós tomamos essa iniciativa, nós estamos agradando o Pai que está no céu. Mas após o batismo nós temos uma sequência também de coisas que nós podemos agradar o nosso Deus, agradar aquele que nos fez semelhante imagem dele, para que possamos um dia ter o privilégio de entrar no seu reino, e entrar de cabeça erguida, entrar pela porta da frente, dizendo: eu procurei fazer da forma que a palavra de Deus me ordenou. E eu gostaria de compartilhar um texto bíblico com você, meu querido amado irmão, para que nós possamos iniciar esta trajetória de informações bíblicas, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento. E eu gostaria de trazer para você 2 Coríntios, capítulo de número 6. E eu quero trazer os versos 16 e 18. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Aliás, porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse: nele habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. 2 Coríntios, capítulo 6, versos 16. Entenda, meu querido amado irmão,
que aqui é justamente o que Deus considera em nossas vidas, após nós determinarmos a descer as águas, nós reconhecermos o nosso pecado, nós passamos a ser filho de Deus e Ele passa a ser nosso Pai Celestial. Por isso que devemos a cada dia afastar daquilo que não condiz com a vontade do Pai, nos tornarmos uma nova criatura, um novo comportamento, e isso nós vamos ver através do vídeo. Porque não é somente nós descermos as águas e tudo bem, nós nos tornarmos filhos de Deus e tudo bem. Nós somos salvos pela fé, né? Mas existe uma sequência que se caminha juntamente com a fé, porque ela tem que ser amparada pelas obras. Não tem como você ter fé e não praticar boas obras. E também não tem como você praticar boas obras e não mostrar a sua fé, porque a Bíblia diz que ela se torna morta, porque a fé sem obra ela é morta. O primeiro passo é nós interagirmos diante do nosso pecado, tomarmos consciência que precisamos ser renovados, precisamos purificar, limpar o nosso templo e nos tornar templo do Espírito Santo, morada de Deus. E depois disso nós praticarmos as obras de Deus, que é entrelaçada em amor. A Bíblia diz que quem está em amor está em Deus, e quem tem amor tem Deus. Deus está nele e ele está em Deus. Então, nós precisamos entender que, além de nós tomarmos conhecimento e desejo de ser renovado, nós precisamos seguir com as boas obras. E estas boas obras vêm na sequência. Nós vamos para o mesmo capítulo 2 de 2 Coríntios e também o versos... Aliás, deixa eu voltar aqui. O versos 13 e 15, que seria o primeiro. Ora, em recompensa disto falo como os filhos, dilatai vós também vós. Não vos prendais a Judas igual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a justiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? 2 Coríntios 6, 13 e 15. Me perdoe, este era o primeiro versículo que nós estaria relatando, né? Mas eu vou fazer um comentário dele e você já se inteirou até um pouco do segundo versículo, né? Do 16 e do 18, né? Aliás, do 13 e do 15, é isso aí. E o 16 e o 18, né? Que nós comentamos agora há pouco. Então, Deus está falando aqui, ó, a recompensa é isto. Falo com os filhos, dilatai vós também vós, não vos prendeis em um jugo desigual com infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia há entre Cristo e Belial? E que parte tem o fiel com o infiel? Então, quando nós descemos as águas, quando nós tomamos essa iniciativa de nós limparmos, nós não fazemos parte mais da infidelidade, nós não fazemos parte mais do mundo cruel, do mundo pecaminoso, nós não fazemos parte mais daquilo que praticamos sem o conhecimento da palavra de Deus. Então, nós devemos cada vez mais se inteirar desta grandiosidade de Deus, que Ele pode fornecer para nossas vidas, que é esta renovação, e nós entendemos que não temos parte mais com o mundo. Ele diz que nós vivemos no mundo, mas não somos do mundo. E acima de tudo, nós somos luz. A partir do momento que nós decidimos a ter esse encontro com Cristo, nós passamos a ser luz, nós passamos a ser luz do mundo,
Nós passamos a ser sal da terra e precisamos ser um sal perfeito para que ele possa vir dar sabor às pessoas que estão à nossa volta. Então nós não podemos trazer os traços do mundo por circunstância da arrogância, por circunstância da soberba. Então muitas coisas têm que cair por terra para que nós possamos trazer aí o benefício da vontade de Deus em nossas vidas. Acima de tudo, seria muito mais importante para Deus você obedecer aos critérios, você trazer testemunho, do que talvez propriamente você sacrificar. Não existiria significado de você estar sacrificando sem obedecer, sem trazer os traços. As pessoas não olham para o cristão pelo sacrifício que ele faz. As pessoas olham para o cristão pelas atitudes que ele tem, pelo comportamento que ele tem, por aquilo que ele vem deixando a demonstrar no decorrer da sua trajetória. Então todos nós temos um legado dentro do cristianismo. E você tem que trazer um legado do qual as pessoas vão olhar para você e vai dizer: vale a pena transformar a vida, vale a pena ser um cristão. Então esta atitude que Deus quer de você, é esta atitude que Deus quer dos verdadeiros cristãos, aqueles que estão preparados para atender o chamado de Deus e estar vinculado com a grande obra. Independente de qualquer coisa, meu querido amado irmão, irmã, você tem um chamado especial na sua vida. Deus o chamou para que você pudesse trazer benefício para o reino de Deus. A seara, ela é grande e falta ceifeiros. E esse ceifeiro pode ser você. Como eu estava falando do livro de 2 Coríntios, né, o capítulo que a gente colocou primeiro, eu vou fazer novamente a leitura dele, que é o 16 e o 18. Em que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois templo de Deus vivente. Então é o que Deus está falando. Nós somos templo de Deus vivente. Nós somos templo de Deus na terra. A partir do momento que nós o aceitamos, a partir do momento que nós nos conduzimos na presença de Deus, nós passamos a ser templo de Deus. E que vínculo tem o templo de Deus com os ídolos, com as trevas? Nós não temos vínculo com as trevas, né? Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Todos aqueles que reconhecer esta dádiva de Deus serão o povo de Deus. Aí ele diz: por isso sai do meio deles, apartar-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei. Ele quer nos receber no seu reino de uma forma pura, purificada, de uma forma que nós podemos entrar limpo de coração para atender o chamado de Deus, aquilo que Ele nos preparou, aquilo que custou caro para a vontade dEle, porque antes nós estávamos fora da presença de Deus. E Ele verteu sangue na cruz. Ele deu seu corpo para ser dilacerado, para que ali pudesse levar os nossos pecados, para que nós pudéssemos reconhecer esta grandiosidade de Deus em nossas vidas. Eu quero compartilhar mais um texto com você, que está no livro de Efésios, capítulo de número 4, versos 1, 2 e 3. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados. Isto é Paulo escrevendo à igreja de Éfeso. Com toda a humanidade e mansidão, com longanimidade, suportando vós uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Tudo isso nós extraímos, meu querido amado irmão, através do batismo.
quando nós... Porque ninguém vai ser batizado sem fé, ninguém vai ser batizado sem reconhecer que é um pecador. Ninguém vai ser batizado para o arrependimento se não achar necessário tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. Ninguém vai até as águas ser batizado simplesmente por dizer, eu sou batizado. Não, existe um propósito, existe algo especial. E este algo especial, interessante, que às vezes não vem de nós, é de Deus. Ele que nos dá esse privilégio, Ele que nos dá essa oportunidade, Ele que nos encoraja, Ele que toca profundamente o nosso coração para que nós possamos alcançar este feito. Ele nos escolhe a dedo, Ele passa para nós o desejo dele e faz com que o nosso coração reconheça que necessitamos da presença de Deus e do seu Espírito, e ali nós passamos a sentir o desejo de nos tornarmos limpo, purificado. Então, não tem como nós não atendermos um versículo nessas condições, que é o rogo, pois, eu preso do Senhor, que andeis como é digno de vocação com que fosse chamado. Então é um chamado que Deus traz para nossas vidas, um chamado de salvação, com toda a humanidade, mansidão, com longanimidade, suportando vós uns aos outros em amor, porque o que Deus quer é que nós tenhamos amor. Então, a partir do momento da purificação do batismo nas águas, é um dos critérios que tem que habitar no coração do homem, no coração da mulher, para que nós sejamos cheios de amor e graça para alcançar vidas que necessitam dos nossos intercessões, das nossas atitudes, do nosso comportamento. Outro texto sequente é Efésios 4, 5 e 6. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados, em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, ao qual é sobre todos e por todos e em todos. Meu querido amado irmão, a Bíblia nos relata que há um só batismo, e este batismo é aquele aonde o cristão ele se determina a transformar numa nova criatura, a atender o chamado de Deus. Se você não atender o chamado de Deus, o batismo se torna em vão. Nós podemos encontrar por muitas oportunidades pessoas que desceram as águas, mas não atenderam o chamado, não dedicaram a sua vida, não se esforçaram diante das tribulações, diante das circunstâncias, não tiveram determinação para romper as barreiras, romper a adversidade e poder vencer. Atender o chamado. Não é simplesmente nós receber este um só batismo, mas sim atender o chamado, porque geralmente este chamado ele vem após o batismo. Aí nós vamos procurar cumprir as boas obras. Aí nós vamos se inteirar do que Cristo quer que nós façamos para que sejamos agraciados a cada momento com os benefícios da sua palavra. Ele diz que nós podemos ter vida com abundância. E eu creio nesta promessa de Deus. Ele diz que nós podemos receber 100 vezes mais, nós que deixamos tudo, nós que reconhecemos que fomos pecador e nascemos para a nova vida e procuramos atender o chamado de Cristo, ali permanecer, persistir na presença do Senhor, procurando realizar a obra genuína, a obra do qual Ele se determina que nós sejamos cada vez mais temos um aprimoramento cada vez mais para que possamos alcançar graça e misericórdia sempre. Ele nos dá o privilégio de ter vida com abundância. Ele nos dá o privilégio de vivermos cada vez melhor
na presença de Deus. O livro de Efésios, no capítulo 12, 13, olha o que ele quer de nós. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. A partir do momento que nós, querido amado irmão, nós nos unimos, né? Porque não é só eu tenho certeza, muitas pessoas tiveram esse desejo de se encontrar com Cristo, reconhecer o seu pecado e estar destinado a atender o chamado de Deus. Nós estamos unificados por este mesmo propósito. Então, nós somos este corpo de Cristo selecionado na terra, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Santos quais? Aqueles que desceram as águas, aqueles que reconheceram o seu pecado, aqueles que foram purificados do seu pecado e aqueles que agora estão preparados para atender o chamado, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, que é esse um todo. Aonde estiver um cristão, aonde estiver alguém destinado a obedecer a palavra de Deus, a buscar os critérios e atender os chamados de Deus, este é um membro do corpo de Cristo, né? Este é um escolhido de Deus, este é um que está atendendo os chamados de Deus. Até que todos cheguemos à unidade da fé, que é o importante, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E ao conhecimento do Filho de Deus, que é Jesus Cristo, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, meu querido amado irmão, nós precisamos entender e aceitar de coração o chamado de Deus para nossas vidas. Porque este chamado, ele tem sentido de vitória. É nós sermos vitoriosos. Quando Paulo diz, em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Porque vencedor nós temos muito no mundo. Muitas pessoas podem vencer etapas. Muitas pessoas podem passar por determinadas situações e chegar lá, dizer, eu venci, eu fui um vitorioso. Mas para chegar até o reino dos céus, que é uma das maiores maratonas que existe, se você não caminhar firmemente, se você não atender com rigor o chamado de Cristo para a sua vida, e você reconhecer a grandeza de Cristo, você não vai chegar lá. Você não vai ter o privilégio de poder dizer, eu venci, porque nós só vencemos em Cristo Jesus. Nós só vamos ser bem-sucedidos em Cristo Jesus. Queira você mudar o rumo da história, mas não tem. Outrora você vai perceber que só em Cristo Jesus nós podemos ser mais do que vencedor. Porque o mundo nós vencemos. As etapas do mundo nós vencemos. Nós passamos por dificuldade, nós superamos. Nós passamos por alguma fase de doença e nós superamos. Mas só que não existe uma etapa além dessas que nós passamos no cotidiano do nosso dia a dia. É vencer aquilo que está determinado a nos tirar da presença de Deus, que é a morte. Porque só a morte pode nos separar de Deus. Porque a promessa dele é vida eterna. E todos aqueles que o aceitarem, todos aqueles que reconhecerem, e todos aqueles que confessar com a sua boca e crer no seu coração, esses com certeza vai atender uma obra genuína na terra para usufruir das grandezas de Deus no céu. Então, meu querido amado irmão, se firme neste propósito, neste pensamento, para que nós chegamos a esta unidade de perfeição, a estatura de Cristo. Vamos ver aqui o versículo de Efésios capítulo 4, versos 14, 15 e 16. Para que não sejamos mais meninos inconstantes levados em roda por todo o vento de doutrina,
pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. Ele que é a nossa voz, Ele que é o nosso destino, Ele que é o nosso alvo, do qual todo o corpo bem ajustado é ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação e amor. Então, se nós formos olharmos, meu querido amado irmão, nós mesmos, se nós formos olhar para nós e você começar a fazer uma análise mais profunda do que é o corpo, quando Jesus fala deste corpo, e você começar a imaginar você sem um braço, ou você faltando uma perna, ou você faltando um ouvido para a audição, ou talvez você perdendo a sua visão, ou você perdendo a sua voz. Faz uma análise mais profunda, meu querido amado irmão, e vê a dificuldade que você vai encontrar nisto. Então, este é o corpo de Cristo bem ajustado. É aqueles que ele vem capacitando cada um para estar dentro do seu lugar, dentro dos seus critérios. Uns para dar testemunhos, um para fazer intercessões, outro para pregar, outro para orar, outro para simplesmente dar testemunho da grandiosidade de Deus, da transformação. Então é necessário que nós olhamos para a palavra de Deus e nós entendemos da forma correta o que ela quer que nós sejamos. Não tem como nós sermos um cristão e não atendermos à reivindicação que Cristo quer de nós. Ele quer que nós estejamos em amor. Ele quer que nós trazemos, sabe o quê? Testemunho de exemplo dele em nossas vidas. Ele quer que nós tenhamos requisitos de um diferencial daquilo que você encontra lá fora, das atitudes, no comportamento, na maneira de se expressar, na maneira de se conduzir. Então é necessário, meu querido amado irmão, que nós tenhamos essa mudança, para que mesmo nós sejamos desta forma, no qual, com todo o corpo bem ajustado, é ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Efésios 4, 14, 15 e 16. Vamos para mais um texto bíblico. Efésios capítulo 4, 17, 18 e 19. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, ou aqueles que ainda não reconheceram a Cristo, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Eu quero até fazer uma pausa aqui, meu querido amado irmão, para dizer essa dureza do coração. Tem muitas pessoas que ele não acredita nos projetos de Deus, mas o coração está tão duro, está tão empedrado, que ele não consegue aceitar por si próprio que existe um ser supremo que pode mudar a vida dele. Eu me lembro de uma certa oportunidade, um depoimento que o irmão Alex ele trouxe na igreja, o chefe dele estava viajando com ele, e aquele impasse, né? Ninguém falava nada de cristianismo, mas ele via a Bíblia lá, né? E aí ele não teve a coragem de tocar ou de perguntar por que aquela Bíblia estava ali, ou se o irmão Alex ele era um cristão. Por que ele não teve essa coragem? Sabe por quê, meu querido amado irmão? Porque isso causa mudança. A partir do momento que ele perguntasse para o irmão Alex se ele era um cristão,
com certeza ele iria ouvir as coisas que podem mudar a trajetória de alguém. Se ele tocasse naquela Bíblia, ele saberia que, a partir daquele momento, a vida dele poderia ser mudada e ele precisaria abrir mão de tudo aquilo que era projeto na vida dele para se enquadrar dentro do projeto de Cristo. Então, a dureza do coração fez com que ele resistisse e não olhasse para a palavra. E tem muitas pessoas hoje, ainda no nosso meio, que pela dureza do coração não conseguiram ainda encontrar com Cristo, não conseguiram ainda ter o benefício de Deus para a sua vida, não conseguiram ter vida com abundância, não conseguiram encontrar a paz de Cristo para a sua vida. Por quê? Porque o coração está empedrado, o coração está endurecido. A Bíblia diz, o próprio Deus falando, não endureçais os vossos corações quando ouvides a voz do Espírito Santo. Abra o seu coração para uma vida com Deus, abra o seu coração para que você possa ter mudança na sua vida, para que você possa alcançar o privilégio que Deus tem como proposta para a sua vida. Pela ignorância que há neles e pela dureza do seu coração, aos quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda impureza. Então a pessoa prefere estar no mundo cometendo as impurezas, aquilo que não agrada a Deus, mas em vez de procurar conhecer, procurar atender, porque é o que eu sempre falo aqui no portal da Nova FM10, através dos vídeos que eu gravo. Eu não quero que você creia nas minhas palavras, mas eu quero que você certifique as minhas palavras se elas estão de acordo com a palavra de Deus. Porque eu quero que você tenha a definição própria, eu quero que você se ajuste por si próprio, eu quero que você reconheça Deus pelos seus sentimentos, pelas suas atitudes, pelo seu comportamento. Eu quero que você mude porque o Espírito Santo testificou na sua vida, e não porque o irmão Paulo Ribeiro, ele pregou um vídeo, e você está se deixando levar simplesmente sem ter a consciência própria de que você necessita ter uma transformação. Então, crie essa coragem nesta noite, pega a Bíblia Sagrada e certifique. Não, ele pregou a verdade, ele trouxe a palavra de Deus, e é o que eu estou precisando para que eu possa ter esta mudança na minha vida, para que eu possa entrar dentro dos projetos de Deus para receber este benefício. Então é necessário, meu querido amado irmão, que nós deixamos o nosso coração amolecido quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo. Então, pela dureza do seu coração, não consegue aí ter um vínculo com Deus. Tá certo? Vamos aí, Efésios capítulo 4, versos 22, 23, 24 e 25. Que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vós renoveis no espírito da vossa mente, e vós revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade. Então, é isto que Deus está falando. Ele está falando diante da nossa atitude. Nós vamos descer as águas. Nós reconhecemos que somos pecador. Nós queremos ter intimidade com Cristo. Nós descemos as águas. Nós transformamos numa nova criatura. O velho homem morreu. Nós estamos revestindo do novo homem. Nós precisamos andar em santidade. Nós precisamos buscar a verdade de Deus para nossas vidas. Então, é aí que começa a gerar a mudança do verdadeiro cristão, né? Homem, que quanto ao trato passado, está morto o trato passado, vós despojeis do velho homem. O velho homem morreu no sepultamento nas águas, que se corrompe pela concupiscência do engano, só vivia de engano,
não tinha paz, e vós renoveis no espírito da vossa mente. Mude a vossa mente, mude o seu conceito de pensar, o seu conceito de agir, e vós revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade. Por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Então, não tem como você rejeitar o seu braço esquerdo, não tem como o direito rejeitar o esquerdo, não tem como você rejeitar a sua perna esquerda, porque ambas são necessárias para nossas vidas. Então, nós precisamos usar da justiça da santidade. E a justiça é nós expressarmos a verdade, cada um para com os outros. Esse é o princípio básico de uma vida após o batismo do arrependimento. Tudo aquilo que nós fazíamos, tudo aquilo que nós praticávamos, nós precisamos ter esse conceito de mudança através do batismo nas águas. Por isso que nós precisamos olhar para as Escrituras Sagradas e compreendê-la a cada momento, e a cada momento ela ser vida para nós, ela ser um trajeto de mudança para nós. Deixa eu ver aqui qual o versículo. Eu creio que esse daqui, deixa eu ver, 22 nós fizemos a leitura, né? 22, 23, 24, 25. Vamos aqui para o 26, né? Irai-vos, não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Isso é muito importante, meu querido amado irmão. Eu quero fazer uma pausa aqui. Não deis lugar ao diabo. O que nós vemos hoje no nosso mundo? Nós vemos as pessoas dar lugar ao diabo. As pessoas, por exemplo, podem evitar. No trânsito, por exemplo, pode evitar uma discussão, pode evitar uma questão. E as pessoas não. Às vezes ela tem o desejo de ir ao encontro para tirar satisfação. Isso é dar lugar ao diabo. É uma coisa que o cristão jamais pode ter após o seu novo nascimento. Ele tem que suportar as aflições do mundo. Ele tem que dar testemunho. Ele tem que ser diferente. Se ele tem uma questão, ele tem que se calar. Eu tenho um texto, eu não vou trazer ele agora, mas só vou dar uma pincelada, que Paulo, dizendo à igreja de Coríntios, ele diz: se você sofre a injustiça, também sofre os danos. Então, se você foi injustiçado por alguma atitude de alguém, se cale, sofra o dano, dá testemunho. É melhor você se calar e dar testemunho de Cristo do que você querer tirar satisfação e dar testemunho de uma pessoa que é de igual com o mundo. Então, entenda, meu querido amado irmão, que o processo é esse, né? O processo é esse. Então, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Mas só parar de furtar não é o suficiente, né? Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Tiago, ele fala, sabe o que? Algo importante. Tiago fala algo da seguinte forma. Ele diz assim: que adianta você ir até alguém todo pomposo? Eu vim aqui para fazer uma oração e nós vamos orar e Deus vai realizar um milagre. A pessoa está lá, por exemplo, com os filhos, não tem um leite, não tem um pão para dar aos filhos, não tem um arroz para botar na panela para cozinhar, para fazer o seu jantar. E você vai lá, todo pomposo, como o profeta da noite. Aí você vai lá, você ora meia hora, sapateia, fala em língua estranha e sai de lá e deixa aquela família perecendo com o estômago vazio. Você acha que isso aí é típico de cristianismo, meu querido amado irmão? Então, por isso que nós temos que entender a Bíblia Sagrada. Nós precisamos olhar para a palavra e acatar. E ter uma dedicação e acatar
o que é da vontade de Deus. Então é necessário que nós praticamos boas obras com o propósito não só de agradar a Deus, mas também de ter algo para mostrar para a humanidade que nós somos diferentes. Aquele que furtava, não furte mais, mas antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Muito interessante, né? Vamos para Efésios capítulo 4, versos 29 e 30. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. É uma das mudanças também do novo nascimento. Nasceu de novo. Se você não tiver esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento, meu querido amado irmão, você não nasceu ainda. Você tem que nascer de novo. Versos 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então, você foi escolhido de Deus. Qualquer coisa que você fizer fora do propósito da vontade de Deus, você vai entristecer o Espírito Santo. Você vai trazer mau testemunho. Qualquer atitude que você tomar ao contrário da palavra de Deus, você vai decepcionar Deus. Aquele que te chamou, aquele que te escolheu, aquele que te capacitou, aquele que está te preparando para que você possa entrar no céu pela porta da frente. Vamos ver aí Efésios 31 e 32. Toda amargura, ira e cólera, e gritaria, blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. É atitude do novo nascimento. Um cristão, ele tem que ser alegre. Um cristão, ele não pode ser irado. Ele não pode se encolerizar. A vida do cristão não pode ter, sabe o quê? Gritaria. Como é que você vai dar um exemplo de cristianismo e na sua casa uma gritaria, palavrões, chamando os filhos sem amor, tratando a mulher com atitudes não vinculadas aos frutos do Espírito? Então, nós precisamos rever esse princípio. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando vós uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Foi isso que ele fez. Foi isso que ele fez, meu querido amado irmão. Ele nos chamou, ele nos perdoou, ele tocou em nossas vidas, fez com que nós descesse as águas, limpou as nossas impurezas, nos preparou para que ele pudesse vir, habitar em nós e transformar a nossa vida. Edificar, trazer o consenso da grandiosidade do poder de Deus em nossas vidas. Tá certo, meu querido amado irmão? Vamos para aí o último versículo, e este eu quero encerrar, né? Este eu quero encerrar para que você possa, através dessa mensagem, você usufruir o melhor da palavra de Deus para a sua vida. Efésios capítulo 5, versos 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, porque foi assim que ele te escolheu. Foi assim que ele te tratou. Você estava destituído da glória de Deus. Você era uma pessoa que estava destinado a ir para o lago de fogo. Mas ele te amou primeiro. Ele, olhando para você, pecador, ele sentiu a necessidade de enviar seu filho para dar a pureza do seu sangue, sofrer as consequências na carne,
para levar os nossos pecados, para nós termos a oportunidade de uma nova vida, para nós termos a oportunidade de sermos filho amado de Deus. Tá certo, meu querido amado irmão? Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa trazer graça, que Deus possa edificar cada vez mais o seu coração. E se você ainda não é um cristão, se você ainda não determinou a servir a Deus, a atender o chamado de Deus, você ainda está com o coração endurecido, eu quero dizer para você nesta noite, não endureçais o vosso coração quando ouvirdes a voz do Espírito Santo. Que Deus abençoe, que Deus dê graça, que Deus possa transformar a sua vida, em nome de Jesus.